Nesta aula nós vamos tratar de um procedimento relativamente simples, que é a determinação do teor de umidade em laboratório. Porém, eu vou cobrar uma qualidade nessa aula, por quê? Porque os resultados da determinação do teor de umidade em laboratório influenciam na qualidade de outros ensaios que você venha a realizar. Levando até esse slide é só um dado técnico, tá? O solo é formado por várias fases, um volume de sólidos, um volume de água, um volume de gases. A soma do volume de gases mais o volume de água cria o volume de vazios, e a somatória das quatro fases cria o volume total. Isso é um dado técnico, depois vocês vão entender em outras disciplinas para que serve tudo isso. No entendimento mais simples, a questão é essa, tá? A umidade acima da ótima promove a expulsão dos grãos de solo. A umidade ótima promove a adesão entre os grãos de solo. E a umidade abaixo da ótima também promove a separação dos grãos. Fixando bem esse resultado, então teremos lá, com o teor de umidade acima da ótima, a água perde a capacidade de adesão e afasta os grãos de solo, causando a retração plástica ou o borrachudo. No teor ótimo, a água funciona como um adesivo por causa da sua tensão superficial e aglutina os grãos de solo, aumentando a sua densidade. Com o teor de umidade abaixo da ótima, o atrito aumenta e também aí a água perde seu efeito, causando a expulsão desses grãos de solo que vão laminar, formando poeira, e é um fato complicado na obra. Teremos agora a importância da água no solo, tá? Um exemplo é a consistência, que pode ser quantitativa, definida pelo índice de consistência que nós vamos ver lá no outro ensaio. A consistência difere para cada solo, mas depende muito do teor de umidade. Qualitativamente, a consistência de uma argila é avaliada como muito mole quando ela escorre entre os dedos, uma lama. Mole pode ser facilmente moldada pelos dedos. A argila média pode ser moldada pelos dedos. A rija requer grande esforço para ser moldada pelos dedos. Dura se não pode moldar de forma alguma, ela já está seca, tá? E os torrão desagrega. Isso acontece na pavimentação quando você tem uma base que foi compactada a seco. Ela começa a bater e laminar e desagrega. Então é uma argila de consistência dura. Ou seja, você passou do teor de umidade no sentido que faltou água. Agora nós vamos falar um pouquinho de leitura de casas decimais, tá? É importante para nós saber o que a gente está lendo, o que está vendo. Uma balança, por exemplo, nós temos lá denominação das ordens decimais. Da vírgula para a esquerda é a parte inteira, de vírgula para a direita são os décimos, centésimos e milésimos. Em solos a gente chega nos milésimos em algumas situações, tá? Se você pegar uma massa específica de 2,432 ou 3,141, nós temos 3 inteiros e 141 milésimos. Se fosse 3,14, nós teríamos 3 inteiros e 14 centésimos. Se fosse só 3,1, nós teríamos 3 inteiros e 1 décimo. Vamos dar um exemplo bem prático, tá? Você tem lá um 0,141. Você teria 141 milésimos. É isso. Isso aí se aplica a resoluções de balança, numeração de ensaios. Prestem atenção. Nós teremos agora os equipamentos, tá? Balança de 1 kg sensível a 0,01. Olha lá os 0,01. 1 centésimo. Balança com capacidade de 5 kg sensível a 0,5, ou seja, 5 décimos. Cápsula de alumínio com 100 cm² cúbicos ou 500 centímetros cúbicos. Pinça metálica para retirar os objetos da estufa, senão você vai queimar o dedo. Espátula com lâmina flexível. Essa espátula serve para você coletar a sua amostra. Não pegue na amostra de solo, você vai contaminar ela. Estufa elétrica capaz de manter a temperatura entre 60 e 65 graus centígrados e entre 105 e 110 graus centígrados. Por quê?
60 a 65 para as turfas e os materiais orgânicos, 105 para os demais materiais. Nosso assunto agora será quantitativos, tá? Nós temos aí massas mínimas de amostras previstas em norma. Para a granometria, por exemplo, no material que passa na peneira 10, que é uma argila, material fino, você teria 100 gramas para determinar o teor de umidade. Limite de liquidez 50 gramas, ou plasticidade 8 gramas. Na sequência você tem os outros ali, que é compactação com 100 gramas, o CBR também com 100 gramas. Porém tem um detalhe ali, se você vê uma amostra com diâmetro superior a 3/4 ou 19,1, você vai trabalhar de 500 gramas a 3 kg com um material de 3 polegadas, por exemplo. Se você analisar, um material de 3 polegadas é um material grande, então 3 kg não é muito material para se trabalhar. Nós vamos ter agora as etapas do ensaio, prestem bem atenção que ele é bem sintético, mas é um ensaio como um todo. Vamos pesar a cápsula e determinar sua tara. Alguns laboratórios já têm uma tabelinha com a tara de cada cápsula, a tara da cápsula com a tampa. Você vai utilizar nesse ensaio uma balança com resolução de 0,01 gramas. Tá? Alguns ensaios podem pedir uma resolução maior, mas é um caso muito específico. Tá? Essa aí, voltando lá na nossa matemática, a regrazinha básica, nós estamos falando de 1/100. Preferencialmente balança com capela. Por que isso? O teor de umidade é um ensaio sensível, delicado e sofre muita incidência de vento, de umidade, esse negócio todo. Então a balança com capela é uma balança com proteção para que isso justamente não ocorra durante o ensaio. Mas eu sei que muitos laboratórios não usam. Então tome o cuidado só de manter sua balança afastada de uma janela, de uma fonte de calor ou coisa parecida. Um detalhe importante nesse ensaio e que deve ser muito bem observado é que a tampa da cápsula serve para que o material não perca umidade. Não coloque a tampa na amostra quando for levar à estufa. Tá? Preste atenção. Você prepara o material, coloca a tampa para ele não perder umidade. Quando for colocar na estufa, retire a tampa. Quando retirar ele da estufa para pesar, recoloque a tampa para que ele não absorva a umidade relativa do ar. Senão você vai começar a ter problemas com o ensaio. Vamos lá, segunda etapa do ensaio. Tá? Retire uma amostra do material na quantidade especificada. Com uma espátula para evitar a contaminação. Coloque na cápsula que você determinou a tara na primeira etapa. Tampe a cápsula para evitar a perda de umidade pela evaporação. Pese na mesma balança e determine a massa da cápsula mais a amostra úmida. Terceira etapa do ensaio. Imediatamente após as pesagens, coloque as amostras na estufa. Verifique se a estufa está graduada na temperatura requisitada pelo ensaio. Marque na folha de ensaios a hora e a data que iniciou a secagem. Caso vá colocar alguns materiais na estufa depois da primeira remessa, sempre coloque eles acima dos que já estão secando. Então você começa a dispor de baixo para cima da estufa. Para quê? Para que os materiais não recebam a umidade de baixo no de cima que já está secando. Dicas dessa etapa. Verifique sempre o tipo de material e a graduação da estufa. Por exemplo, o material orgânico e turfas devem estar na temperatura entre 60 e 65 graus. Os materiais granulares e solos e argilas devem estar entre 100 e 105 graus. Tá? Evitem passar dessas temperaturas, a não ser que seja uma especificação técnica para isso. Cuidados especiais desse ensaio. Verificar a amostra de ensaio antes com relação à resolução do ensaio, ou seja, qual a resolução que está pedindo na balança, tá? Para pesagem. Evitar posicionar a balança próxima ao local com fonte de calor. Não tocar com as mãos nas amostras. Não pega na amostra. Verificar se a estufa está na temperatura correta. Lembre-se, 60 a 65 graus, de 100 a 105 graus, dependendo do material. Tomar cuidado para não trocar a cápsula e tampa. Tampa 2 com a cápsula 2. Não vai trocar isso depois. Tomar cuidado para não trocar a cápsula e a tampa. A identificação da cápsula deve ser em material que não se apague, podendo ser tatuada.
Observar com critério o período do ensaio. Registrar na folha de ensaio todos os dados da amostra. Não vai ficar escrevendo em papel de pão, não, gente. Vocês têm folha de ensaio ou tenham um caderno no laboratório só para isso. Bom, vamos agora para as fórmulas de cálculo. Prestem atenção que é bom decorar isso. H de umidade. AU de amostra úmida, AS de amostra seca, dividido por AS, vezes 100. A dividido por AS vezes 100. Tá? Isso aí é a fórmula para vocês fazerem na calculadora. No Excel isso já vem pronto e numa calculadora científica você não precisa desse 100, é só substituir. Isso a gente pode até ver depois, mas por enquanto a fórmula básica é essa. Na segunda fórmula você tem o fator de conversão ou fator de correção de umidade. Após a determinação do teor de umidade, com o resultado é determinado o fator de conversão, ou também, como é conhecido, fator de correção da umidade, que é a umidade 100 dividido por 100 mais o teor de umidade que você conseguiu na primeira etapa. Tá? Isso vai te dar uma razão, um número e um fator lá que é importante para o ensaio. Cálculos, muito cuidado com cálculos, isso não tem que ser levado a sério, tá? Aprendam a calcular, aprendam a fazer e cuidado. Agora vamos para os formulários, esse é o mais importante da história. Não adianta nada fazer um ensaio e não saber para onde foi. Não esqueça, na primeira folha, na cabeçalho da folha, você tem o número do relatório, você tem o cliente, você tem o endereço, a obra e a etapa que você está inspecionando. E qual tipo de ensaio que está fazendo, se é da frigideira, da estufa ou no speed. Tá? É bom informar, porque cada um deles tem um resultado com uma incerteza de medição diferente. Tá? Ele pode dar um erro maior, uma margem maior ou menor de erro, dependendo do ensaio que você está fazendo. No segundo formulário você tem onde você vai lançar os seus dados. Então, se puder, tenha ao lado do ensaio este documento, tá? Que ele vai te dar todos os cálculos que você precisa, que é o número da cápsula, a tara da cápsula, a amostra úmida mais tara, a amostra seca mais tara, massa de água, a amostra seca e o teor de umidade. Lá, a esse teor de umidade, vai lá para cima e nós vamos calcular o fator de conversão. Tá? Isso tudo no ensaio. Você lançou os dados principais, aí você vai calcular o restante. Nesse caso aqui eu quero deixar bem claro uma coisa. Óbvio que todo laboratório hoje em dia é automatizado, porém não se esqueçam que você pode estar numa obra lá no campo onde não tem como calcular isso. As fórmulas tanto faz na frigideira ou na estufa, o cálculo é basicamente o mesmo. O que é interessante é a precisão disso, gente, e o cuidado que se deve ter. Aprendam a calcular, aprendam a fazer a coisa da maneira correta, porque um erro numa pavimentação, ele não tem volta. Você colocar um teor de umidade errado num aterro de barragem, não tem volta, não tem conserto. Vocês são responsáveis por resultados muito importantes na construção. Então prestem bem atenção nisso, porque o teor de umidade, por mais insignificante que seja, ele é importante em todas as etapas e é um dos ensaios mais fáceis que tem para ser calculado.